pouquinho sobre Eclesiastes, capítulo 2, sobre tudo é vaidade, né? Não sei se vocês leram, mas vou falar um pouquinho sobre isso. Eu vou ler uma escritura que está no capítulo 2 de Eclesiastes. Vou ler do capítulo, verso 1 até 8. Escute bem. Salomão dizendo, né? Disse eu no meu coração: ora, vem e eu te aprovarei com alegria. Portanto, goza o prazer. Mas eis que também isto era vaidade. Aos risos disse: está doido? E da alegria de quem se serve está. Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, com o meu coração com sabedoria. Entrega-me à loucura até ver o que seria melhor do que os filhos dos homens fizeram debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casa, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas de jardins e plantei nele árvores de todas as espécies de fruta. Fiz para mim também tanques de água para regar com eles os bosques em que verdejantemente as árvores. Adquiri servas, tive servos nascido em casa, também tive grandes possessões de gado, ovelha, mais do que todos os que antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata, ouro, joia de reis das províncias, provim de cantores e cantoras das delícias dos filhos dos homens, instrumentos de música de toda espécie. Fechamos nossos olhos. Bondoso Deus, Salomão está dando um relato da vida e da vaidade. Que o Senhor possa nos dar sabedoria para conduzir esse culto, Senhor, e que possamos ter entendimento perfeito. O que é a vaidade? Ajuda-nos, Pai, e peço isso com todo o meu coração, na simplicidade, Senhor, porque é só Tu que pode revelar isso diante dos nossos corações. E sempre vamos esperar em Ti, Senhor, que o Espírito Santo envolva o nosso coração e dê o entendimento quando aconteceu como Pedro. Tu és o Filho de Deus. Pai, então pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Quando se deparamos com Salomão falando isso, eu fico pensando, qual é a ideia, né? Se tudo é vaidade. Mas sempre Salomão ele imprime duas coisas importantes a gente entender. Ele está falando do prazer como vaidade, ele está falando da sabedoria como vaidade, e ele está também falando do trabalho como vaidade. São então três coisas que ele fala nesse capítulo que está afirmado: prazer, sabedoria e trabalho. Você diz assim, mas irmão, antes trabalho é vaidade? É vaidade. Sabedoria é vaidade? É vaidade. E prazer também é vaidade. Então você assim, a gente também não pode ter prazer? Pode ter prazer. O problema todo está estruturado numa informação que ele está passando. Ele está começando a dizer que ele fez muita coisa. Ele trabalhou, ele bebeu, ele teve prazer, ele teve toda essa estrutura na vida dele, e no ponto final ele diz assim: é vaidade. E para nós a gente analisar isso, a gente tem que ver o porquê que ele vai dizer isso, né? Um dos pontos importantes, irmãos, eu quero colocar aqui para você entender. A expressão que está dizendo ali vaidade tem a ver com um sopro. Eu quero ler esse pedacinho só para você entender o que eu quero colocar isso em informação para você. Vaidade, tudo é vaidade, né? Daí ele vai dizer, para descrever
essa passagem humana quando Deus foca apenas em prazer e riqueza e trabalho debaixo do céu. E ele vai usar essa expressão para dizer assim, olha só o que ele vai dizer, no hebraico, vaidade, a expressão é vapor, ou sopro, ou uma bolha de sabão. Por que ele diz que a vaidade é um sopro? Uma bolha de sabão, parece ser rígido e de repente faz assim, ó. Você pega a bola de sabão, né? Ela está aqui flutuando, de repente ela faz, acaba. E isso é um sopro. Quando a gente se lembra do sopro, Deus deu um sopro de vida a nós. É interessante que ele deu um sopro de vida a nós e nós tornamos-se alma vivente. E esse é tão rápido aqui, por isso que Salomão está colocando a informação da vaidade aqui debaixo do sol. É tudo vaidade. Mas ele vai imprimir essa informação até o versículo onde que ele vai dizer a questão, né? Olha ali que eu vou usar o verso 11. Olhei eu para todas as obras que fiz na minha mão, como também para o trabalho que eu tive feito, vi que tudo era vaidade, aflição de espírito. Olha só, o trabalho dele era aflição de espírito, tudo era vaidade, e que proveito havia debaixo do sol. Ele vai dar outra informação. O que adianta trabalhar? Trabalhar. Tudo vaidade. Para que eu estou trabalhando? Quem é que vai vir depois de mim? Vai ser um sábio? Ou vai ser um tolo? Ele vai usar essa expressão. Vai ser um sábio que vai vir, que vai cuidar dos bens? Ou vai ser um tolo e vai gastar tudo? Tudo isso também é vaidade. Ele vai colocar a ideia do sábio e do tolo a mesma coisa, o mesmo fim, as mesmas coisas. E eu fico pensando, tem vezes que a gente se tranca em tantas vaidades desse tempo, né? Isso só vai entender isso quando tu começa a amadurecer mais na sua vida. Tu se tranca a tantas vaidades, a tantas coisas que só são cargas e são aflição ao teu coração. Aprenda isso. É o que Salomão está dizendo. Porque ele pegou uma coisa importante que todo mundo diz assim, mas irmão, todos nós temos que trabalhar. Sim, todos nós temos que trabalhar. Você vai chegar aí, né? O que Salomão vai colocar como trabalho? Ele vai imprimir outra informação. E eu quero passar um pouquinho para frente para dizer, olha só. Ele vai dizer assim, ó. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estupidez, quanto a luz, e mais excelente do que as trevas. Aí é muito simples, né? Sabedoria versus estupidez é o que ele colocou. Agora, os olhos dos homens sábios estão na cabeça. Olha só o que ele está dizendo. Mas o louco anda em trevas. Então, escute bem isso aí que ele vai falar. Também entendi eu que mesmo lhe sucede a ambos, ou é tolo ou é sábio, acontecem as mesmas coisas. Olha só o que ele vai dizer. Assim eu disse em meu coração, como acontece ao tolo, assim sucede a mim, porque então busquei eu mais sabedoria. Então disse no meu coração que também isto era vaidade. Irmão, tem uma coisa importante você saber. Quanto mais você busca sabedoria, tem um detalhe aqui. Porque você diz, não, vou buscar sabedoria. Mas ele diz que sabedoria também é vaidade. E quando você entra na vaidade, tem uns pontos que eu coloquei aqui, que eu quero dizer. Olha só o que a vaidade faz. A vaidade está aqui. Ela não aceita crítica. Sabia que a vaidade não aceita crítica? A vaidade não aceita crítica. Uma pessoa vaidosa, ela não aceita crítica. Ela vai também estar aqui. Ela também não aceita novas ideias. A vaidade, ela não aceita novas ideias.
A vaidade resiste às coisas. Ao novo, às coisas novas, ela resiste. Ela também a vaidade tem falta de confiança. Por isso que eu estou dizendo, a vaidade é uma coisa muito tremenda em cima das coisas, porque a vaidade, ela gera uma falsa confiança. Também esconde a insegurança. Quando uma pessoa é vaidosa, ela esconde a sua insegurança. Ela não é segura. Você vai perceber que uma pessoa que tem uma vaidade em cima dela, ela nunca é segura, ela está sempre com mudanças, pensamentos mudados, muda aqui, não dá certo, muda ali, porque é a vaidade que produz isso. E uma coisa que a vaidade quer, ser valorizada. Hoje na nossa era é joinha, ou joinha, outro vou ter que dizer, oh, que maravilha, porque se não valorizar, fica triste. Essa é a vaidade. Você percebeu? Essa é a vaidade que está no nosso tempo. Agora, Salomão está falando de uma vaidade que ele está falando de prazer, de trabalho, né? Ele está colocando informações para dar essa bênção a ele. Olha, e isso nos coloca a pensar sobre esses assuntos. Eu quero ler mais uma parte aqui, que eu quero mostrar para você o que ele vai falar. Ele vai falar no verso 21, ele vai dizer assim, ó: porque ao homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência, destreza, tudo deixará o seu trabalho com porção de quem nele não trabalhou. Também isto é vaidade. Eu ontem até estava falando com o Senhor, ele falou assim, ó, esse senhor aqui é dono de uma empresa grande aqui, tal, mas a família, os filhos, nada vai. Daí ele falou assim, ó, esse homem, ele vive só para o trabalho, mas a família, tá tudo, não chega na casa dele, não vem aqui. Então eu fiquei assim, né? É o que Salomão está dizendo novamente. Você pode viver para o trabalho, mas pela tua vaidade, você vai perder outras coisas. Aqui está, porque ele acha que ser um bom empresário, ser alguma coisa muito grande, ser isso aí, e construir, ter casa aqui, ter casa ali, ter carro aqui, isso é vaidade. Você percebeu? E ninguém vai dizer ele não vai aceitar crítica, ele não vai aceitar essas informações, porque está trancado na vaidade. Aí que está o problema. A vaidade, ela tem estrutura para trancar você. E eu quero continuar dizendo aqui, olha só o que ele vai dizer aqui, ó. Porque todos os dias são dores e as suas ocupações desgosto, até de noite não descansa o seu coração também. Isto é vaidade. Maquinando, resolvendo, analisando, pensando, como é que eu vou fazer aquilo, fazer isso. Isso é vaidade. Daí você diz assim, mas irmão, isso aí não é uma pessoa que é trabalhador, que está pensando nas coisas? Pense nisso, olhe bem o que ele vai dizer agora. Não há nada melhor para o homem, olha só, agora é o 24. Não há nada melhor para o homem do que comer, do que beber e fazer com que o seu gozo do bem, do seu trabalho, também vi que isto vem da mão de Deus. Espera aí, agora Salomão está fazendo uma mudança aqui. Ele está dizendo que aquele que recebe o trabalho que vem de Deus, aqui tem um ponto, que vem de Deus, que ele se alimenta desse trabalho, que ele come desse trabalho, que faz isso tem a ver com o gozo e a alegria de Deus na vida dele. Agora, quando é um trabalho que não vem de Deus, isso é vaidade. Olha só o que ele vai concluir aqui. Porque
quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Ele apontou para ele. Por quê? Eu sou um rei. Eu sou um rei, estou maduro, tenho conhecimento, sei qual é a verdade, estou rico, sou mais rico de todos daqueles que foram. Ele mesmo fala assim: sou mais rico de todos que tiveram em Jerusalém. Daí no 26 vai entrar: porque o homem que é bom diante dele dá Deus sabedoria e conhecimento. Você começa agora a ver o que Deus está dando: sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho. Você viu o que Salomão está colocando aqui? Ele está falando de trabalho, mas assim, ó, Deus dá sabedoria, entendimento, capacidade, mas ao pecador dá trabalho. Agora sabe por que ele dá trabalho para o pecador? Para depois você dar. Olha só, escute agora aqui, interessante isso. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, para dá-lo quem é bom perante a Deus. Pegou aqui? Ele vai dar trabalho para aquela pessoa que é pecador, vai ajuntar de a pouquinho. Esse vai passar para quem? Você está pensando uma coisa interessante sobre isso? O que Deus está fazendo? Você diz: você não acredita nisso, né? Então eu vou apontar alguns pontos para você acreditar. O que você acha de José do Egito? Ele era o dono da riqueza do Egito. Tirou lá no deserto, se tornou o governador do Egito. E quem deu para ele? O próprio faraó. E depois quem lhe deu? Ele deu para quem? O pai, para os irmãos, para todos. Por quê? A herança era da onde? Era do Egito. Veio da onde? Passou para onde? Você percebeu? É o que Salomão está apontando, irmão. Muitas vezes você acha que você tem que saber se o trabalho que você está recebendo é de Deus. Daí sim você vai ter gozo, alegria e sabedoria para produzir a bênção. E a bênção produz sobre esse padrão. Agora escute aqui. Quero colocar isso também, porque isso aqui é muito bom. Olhe bem. Ele vai dizer assim, ó: Salomão, observe a vida repetida, sem motivo, duradouro. O sol nasce, se põe, o vento sopra, o ciclo, tudo retorna ao seu ponto de partida, mostrando a natureza que repete o ciclo da vida. Primeiro ponto que o Salomão analisa: todo dia é a mesma coisa. Ele vai dizer: todo dia é o mesmo ciclo. Nasce o sol, se põe o sol, acontecem as coisas, vem isso e flui isso. E esse era a aflição de Salomão, porque ele estava produzindo uma coisa que não era para produzir. Interessante, irmão. Olha o Salomão, a sabedoria que ele tinha, não era isso que ele era. O que estava faltando nele era o próprio Deus se manifestando para produzir. Por isso que Jesus, quando ele se aponta com a igreja, ele vai dizer assim: não conheço vocês, vós praticam a iniquidade, porque o teu trabalho é iniquidade. Esse trabalho não foi eu que pedi, é um trabalho que não há necessidade. Por que você está fazendo isso? Você está vendo o que Jesus está apontando? Porque se é um trabalho de Deus, então tem que ter uma bênção. Se não é um trabalho de Deus, ele diz assim: mas Senhor, nós fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos milagres, não conheço vocês, de maneira nenhuma. Vocês praticam a iniquidade. Você percebeu o trabalho aqui de novo, fundado? Porque precisamos saber aonde está essa condição. E olha que ele vai levar aqui, vai falar mais um pouquinho sobre isso. Olha aqui, correr atrás do vento. Eles decretam o trabalho árduo e buscam por conhecimento, prazer, riqueza, como correr atrás do vento.
as coisas terrenas como bem materiais de fama, não trazendo satisfação duradoura. Para as pessoas que estão vendo, parece que há uma prosperidade, né? Estão correndo, estão fazendo, mas quando ele deita em sua cama, é tudo vaidade, aflição. Você já percebeu pessoas assim? Aflição mesmo. O Lula estava falando para mim, um empresário também muito grande. Ele viu que a sua caminhonete da BR-101, ele parou na BR-101, ele parou, ele abriu a porta e se jogou na frente do caminhão. O que ele faz um homem milionário fazer isso? Será que ele dormia bem? Você está vendo o que é aflição? Por isso que Salomão está explicando essa questão da verdade. Mas o trabalhador não tem... O trabalhador sofre. Para tu querer ser rico, você sofre. Então essa é a informação que Salomão está passando. Ele vai dizer assim, sobre a morte. A morte para todos. Salomão aponta que a mesma coisa acontece tanto com o tolo quanto o sábio. Ambos morrem. Sua realização são esquecidas. Vai passar daqui a 20 anos, 100 anos, você não vai se lembrar mais. Olha só. Vamos pegar uma pessoa bem conhecida aí. Também na minha época, acho que foi, né? Silvio Santos. Mas se passar daqui a 50 anos, eles nem sabem quem é Silvio Santos. Outro que morreu aí também da Fórmula 1, né? O brasileiro, muito conhecido. Mas se passar 100 anos, já não vão saber mais quem é. Então, por isso que ele fala, pode morrer o sábio e pode morrer o tolo. Passou o tempo, não sabe mais quem é. Olha aqui. Olha o foco agora, né? Ele vai dizer, a mensagem não é apenas de pessimismo, irmão, mas de realismo. Salomão concluiu sem Deus, a vida é vazia. Ele conseguiu concluir isso. Sem Deus a vida é vazia. O verdadeiro propósito é temer a Deus, guardar os seus mandamentos, pois tudo na terra é passageiro. Tem vezes que a gente aqui, eu quero dar esse ponto, porque eu quero depois um pedacinho da mensagem de irmão Branco. Tem vezes que a gente está aqui, correndo atrás de alguma coisa que é vaidade. Que a coisa verdadeira a gente não está correndo atrás. E isso é bom a gente saber, porque se Salomão contou toda essa história para chegar no final do versículo ele dizer que é Deus, então isso tem uma referência a nós. E as vaidades hoje, irmãos, elas são diferentes no sentido do passado. Hoje tem outras vaidades, outros desejos, outras coisas, né? E eu quero ler isso aqui para você entender. O mensageiro fala na mensagem Crueldade do Pecado, ele fala assim, está você disposto esta noite a morrer para si mesmo? Olha só o que ele está dizendo. Está você disposto a morrer para todos os seus propósitos de pensamento? Apenas deixe na rocha, com os seus cordeiros ali, morta. Digo, ó Deus, tem misericórdia. Quando penso, olha só o que ele vai dizer agora. Quando penso nos homens e mulheres que pensam na vaidade, olha só o que ele está apontando, nos homens e nas mulheres que pensam na vaidade, moços e moças que entregam sua vida a certas coisas, homens de idade também pensando em seus trabalhos. Olha só o irmão Bruno falar, olha o que ele está apontando, pensando nos seus trabalhos, em seus prestígios, em sua vizinhança ou algo assim. Ele está falando de vaidade novamente. Ele está falando nos seus trabalhos, como eu sou, como o vizinho vai me achar, qual a maneira como você. O que ele está falando de novo? Vaidade, irmão. Nunca foi forte tanto a vaidade. Então, quando o irmão Bruno ele coloca esse pensamento, ele fala assim, aos homens, às mulheres, aos moços,
O que é para você servir a Deus? Daí ele vai dizer, né? Aqui ele diz, né? Morrer para si mesmo. Aqui está. Como a vaidade vai te tocar se você morreu? Não tem como. Enquanto você não morreu, a vaidade sempre vai te tocar em alguns pontos. Vai tocar em tal coisa, vai tocar em tal ponto, vai tocar ali, vai tocando aqui, e você fica no ciclo da vaidade. É como eu falei para você, né? Não aceita crítica, não aceita ideias, resiste, tem falta de confiança, esconde a insegurança, fica escondendo a insegurança, quer sempre que seja valorizado. Então, isso são sintomas da vaidade para esse tempo. Eu quero só ler isso aqui, depois passamos para outra parte. Ele vai dizer assim, a igreja é a sua condição, preste bem atenção nisso, irmão. Quando eu tive que permanecer ali por mim mesmo, preste o que ele está falando, permanecer ali por mim mesmo. Meus irmãos, se houver ido, se todos nós fosse, e você ficasse, meu pastor houvesse ido, minha mãe houvesse ido, meu pai houvesse ido, minha esposa houvesse ido, minhas crianças houvesse ido, ó Deus, o que eu farei então, Senhor? O que eu farei então? É isso que pode ser antes que o sol se ponha hoje à noite. Porém, o que eu farei? O que eu posso fazer? Ó Cristo, eu pensei e permanecerei por ti agora. Essa é o que o irmão Bruno está falando. Eu permanecerei por ti agora. Eu farei a minha escolha hoje. Eu cederei todos os meus comentários acerca de outras pessoas. Escute. Tem vezes que a gente escuta, mas não escuta bem. Olha só o que ele está falando. Cederei os meus comentários de todas as... Olha, cederei todos os meus comentários acerca de outras pessoas. O brasileiro gosta de comentar, né? Meu Deus do céu. Eu cederei todo o meu temperamento. Eu cederei todas as minhas diferenças. Eu cederei tudo. Tosquia-me, Senhor. Tire tudo que eu tenho. Tu somente tome. Ó Senhor, eu desejo permanecer em teu lugar. Eu desejo ser tosquiado. Eu desejo ser que todo o egoísmo, olha o irmão Bruno falando de novo, todo o egoísmo, toda a vaidade, toda diferença, tudo tire de mim. O que ele está fazendo, hein? Parece uma oração. Então eu desejo permanecer por ti, assim como um cordeiro tosquiado, desejando renunciar a todos os prazeres do que ele chama de prazeres da vida, todas as danças, todas as festas, todas as velhas roupas vulgar, todas a maquiagem, todos os batons, todas as unhas, retoque, todas essas indiferenças que parecem como o mundo. Tu disseste, nem mesmo atue como o mundo, nem mesmo se associe com o mundo, saia do meio deles. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, tosquia-me hoje. Tome como um cordeiro e deixe-me estar emudecido, que não abra a minha boca, que não diga nada a respeito disso, que somente permaneça e seja tosquiado. Você percebe o que ele está colocando? Ele está falando isso para a congregação, e a mensagem é: a igreja é a sua condição. Então ele está apontando uma coisa, irmão, que ele leva de novo na questão da vaidade. A vaidade, ela está naquela situação que ela faz o quê? Nós não morrer para si mesmo. Por isso que ele está falando para ele. Ele não está falando também pensando só para a igreja. Ele está falando para ele: Senhor, tosquia-me. Tosquia. É igual Davi fala assim, ó: Senhor, sonda-me. Se há alguma coisa mal em mim, tire ou mostre-me para eu não fazer. Isso é o padrão bíblico. Sempre será o padrão bíblico. Quando você se depara com isso, você vai ver que ele vai dizer assim, ó: tosquia. Quando meus pais
minha mãe, meus irmãos, todos forem, eu ficarei por ti. Aqui está um ponto, irmão. Tem vezes que a gente está aqui por causa da igreja, está aqui por causa de alguém, está aqui por causa... Mas você já fez essa pergunta sinceramente para você e analisou bem: por que estou aqui? Estou por Cristo mesmo? Porque isso faz diferença, faz muita diferença. Se você está aqui por Cristo, Deus vai realmente aumentar a tua fé, produzir e tirar toda a vaidade. E vai gerar a bênção perfeita. Depois que você recebe isso, irmão, os teus pensamentos, a tua maneira de pensar, a tua maneira de agir, ela começa a mudar. Por isso que Salomão, quando ele fala tudo é vaidade debaixo do sol, ele vai depois dizer assim: não, aquilo que Deus dá, aquilo que Deus abençoa, o trabalho que Deus dá àquele homem, aquilo vai abençoar ele alimenta o seu lar, alimenta a sua família, e ele é bênção, ele tem prazer em Deus. Você começa a entender? Então a gente deve pensar muito bem sobre quando você se deparar com essa questão, né? Quero ler esse pedacinho aqui, ó. Diante da vaidade, a recomendação de Salomão é desfrutar dos prazeres simples como um dom de Deus, e assim de tudo, temer a Deus, guardar seus mandamentos, por isso dá sentido à existência. Você entendeu o que é? Davi estava só dizendo assim, Salomão só estava dizendo assim, opa, tem coisas que é vaidade, mas tem coisas que é de Deus. Que essa noite a gente possa ficar com as coisas de Deus e sermos grandemente abençoados em nossas vidas. É bom a gente fazer sempre, talvez, um inventário, né? Nas nossas vidas, né? Não sermos negligentes, né? É bom sempre nós fazermos inventários em nossas vidas. Feche os seus olhos para a gente passar para outra parte. Bondoso Deus, sabemos que a Tua palavra ela pode alcançar os eleitos. E se Tu deixasse essa palavra para abençoar os Teus filhos, Pai. Por isso, cuida deles, Pai, e que possamos ter um bom tempo, Senhor, também nas nossas orações e termos sabedoria como orar, Senhor. Abençoa os Teus filhos, ajuda-os, Pai, e que possamos entrar realmente diante da Tua presença. Peço isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos passar para outra parte? Mais segura minha mão, mais segura minha mão. Tenho medo de cair, ó Pai, não